sequência ao nosso estudo, no livro de Gênesis, nós saímos da leitura do capítulo 4 a partir do versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, e teve mais o seu irmão Abel. E Abel relatou de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu do seu gigante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu do semblante? Se bem fizeres, não haverá de casar a ti. E se não fizeres bem, o pecado já está à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força, porque o filho vagabundo será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei por espírito vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achar. Nós temos tido a oportunidade de refletir sobre esses primeiros movimentos do cartesismo, que abriu para nós perspectivas muito interessantes. E quando nós retomamos essa visão global do texto do livro, nós identificamos alguns passos que são repetidos. Nesse movimento, nós identificamos uma metodologia que, se nós observarmos, ela remonta os capítulos anteriores. Se no capítulo 2 a ignorância é atômica, o capítulo 3 discorre sobre o movimento da desobediência. Desobediência frente à lei divina, que gera um estado íntimo de culpa. Essa culpa mediante um erro cometido em função da livre escolha. A liberdade de escolha, eu escolha pela desobediência, gerando um estado de culpa a tal culpa original. Esse movimento, que foi aquele quando nós observamos a condição própria de Adão e Eva, e especialmente de Adão, que é quem é questionado pelo Senhor no capítulo 3, Adão recebe um questionamento após o erro. E a pergunta é: onde está? Nessa leitura global do capítulo 4 até o versículo 20, nós identificamos um erro, o erro que é a escolha de Caim por uma trajetória diferente daquela que deveria ser a opção numa linha de conduta coerente com o propósito redentor, dentro do plano da alteração do fazer, e ele opta por viver a violência, a agressividade, e promove o primeiro homicídio. Após o primeiro homicídio, surge uma outra pergunta:
E qual é a pergunta que é feita a Caim? Onde está Abel? Me explica qual Abel, para não surgir qualquer dúvida. Qual Abel? Teu. Então nós observamos um movimento didático que salta aos olhos no plano da repetição, porque é muito importante que nós estejamos atentos ao plano pedagógico, que as coisas são repetidas para que nós possamos assimilá-las. Então, no primeiro passo, a gente não assimila, a vida repete as oportunidades e a possibilidade de redirecionamento, que é a proposta do capítulo 4, e aí, nesse redirecionamento, tem um carinho, uma possibilidade de redirecionamento, o que acontece? A escolha, novamente, é uma escolha de desobediência, de exercício do livre-arbítrio, sim, numa direção equivocada. Então, embora varão, esse varão que utilizaria num plano de lucidez o direcionamento da vida, ele elege uma outra direção. E aqui a resposta se faz. Onde está? Quer dizer, você, Adão, com você que eu converso. Você é a referência. O plano interativo, no capítulo 3, era diretamente com Adão. No plano de avaliação, porque aqui é uma avaliação do nosso mundo íntimo, das nossas ações, que nós precisamos trazer para o nosso contexto de realidade. E repete novamente, onde está Abel, seu irmão. Depois, no capítulo 3, dessa resposta, Adão dá a justificativa. São as justificativas que nós justificamos. Primeiro vem questionamento do Senhor justificativo. Depois da justificativa, porque são justificativas totalmente sem qualquer piso de segurança, nós temos um castigo ou uma punição com uma resposta. E essa punição, esse castigo, como o passo seguinte, eu vou chamar de castigo, tá? Esse castigo vem tanto para Adão e vem novamente para Caim. No caso, tanto Adão quanto Caim, o que eles fazem? Eles reforçam a tal da sentença do castigo. E diante dessa postura rígida, muito contundente e profunda, depois do castigo surge uma minimização do problema. Esse problema do castigo diminuído, restringido, manifestando a misericórdia. Então nós temos misericórdia. Isso aconteceu 3 passos, tá? Na verdade é mais do que 3 passos. Porque tem a pergunta, tem a resposta com justificativa, tá certo? Em cada um dos movimentos nós temos um retorno. Vem o castigo, aí o próprio ser intensifica o castigo. Aí o Senhor novamente chega e traz uma outra proposta de misericórdia, diminuindo o impacto daquilo que nós acharíamos que deveríamos viver. Tá? Então aqui nós teríamos o caminho da divindade, tá? Atuações da divindade em 3 passos. Então o terceiro passo seria misericórdia. Oi? Misericórdia. Então, essa misericórdia, que no caso do capítulo 3, como que ela se manifestou? Vestindo Adão e Eva com peles de animais, né? Então teve uma vestimenta que nós já estudamos como sendo um processo reencarnatório, permitindo o movimento em outras faixas, para que ele pudesse elaborar aquilo que não havia sido possível no paraíso, entre aspas, tá? Criando uma condição de vestimenta para um outro ambiente. Então, vestimenta munindo os elementos com recursos para que pudessem pisar num outro plano de atuação e aí elaborar aquilo que não conseguimos no movimento. E nesse capítulo 4, nós temos essa possibilidade de redirecionamento. Onde está Abel, seu irmão?
E ainda temos aquele trabalho de justificativa. Sou eu guardador dos irmãos? Você perguntar para mim? Porque nós temos essa tentativa, né? De sairmos fora justificando um procedimento que teria sido inadequado. São 20. Então aqui nós teríamos a resposta e a partir dessa resposta vem o castigo em termos daquela sentença, né? Tá? Essa sentença que nós vamos estudar mais pra frente e posteriormente o final que nós identificamos como misericórdia. Deu para fazer a retrospectiva de tudo que nós já vimos? Diga, então. Como você falou no capítulo, você falou para cortar nesse assunto mais na frente. Então vamos falar da sua perguntar o que representa esse castigo assim, objetivamente. Aqui, o castigo nesse momento, e agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares da terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Essa foi a sentença, né? Aí, Caim não satisfeito, achou que estava pouco. Caim achou que estava pouco. E ainda virou e falou o seguinte: é maior a minha maldade do que aquela que possa ser perdoada. E ainda falou, repetiu a sentença do Senhor: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E aí completou: e será? E todo aquele que me achar me matará, porque ele ficou na justiça. Na lei está ali, ó, bem estudante, escolhi, ó. Foi o que eu fiz, eu tenho que pagar na mesma moeda. Porque na sentença do Senhor não tinha isso. Aí o Senhor pega e fala: o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Isso não é com os homens. Nós não vamos alimentar um ciclo vicioso, um círculo vicioso, onde aquele erro gera uma punição igual. Não é isso? E quem se colocar nessa posição está atraindo para si o quê? Um castigo muito maior, 7 vezes, porque está ocupando um lugar que não é próprio. Porque a sentença do Senhor foi uma. A de Caim é que foi outra. Mas Caim não tinha de ditar regras. Era Caim tinha de ditar regras, gente? Da harmonia cósmica? Cabia Caim? Não. Porque nós não estamos fazendo isso, né? Aí a gente muda a situação, então já que é assim, aí nós passamos para isso. E definimos, mas ao invés de ser uma prepotência, de assumir o lugar de Deus e sabermos melhor que Deus qual seria o caminho a ser percorrido por aquele que vive uma culpa. Que aqui não é nem mais uma culpa original, né? Aqui nós já temos uma culpa que já é uma queda, uma reciclagem do engano. Tá? Uma reciclagem do engano. E aí o Senhor não aceita e deixa claro: quem fizer isso 7 vezes será castigado. E além de tudo, colocou o sinal que nós já comentamos em outras reuniões, que possivelmente o sinal colocado seria o nome do Senhor, né? O nome do Senhor definido: esse é meu filho. Então quer dizer, a filiação ou a paternidade não é devida diante do erro. Então eu não sou qualquer aí que tem. Eu tenho pai, continuo tendo pai, então não deixou de ser filho. Então é meu filho também. É caminho, é homicida, fez errado, mas continua sendo meu filho. A afirmativa dele que a maldade dele maior que pode ser pedório demonstra um alto grau de consciência. E isso que ele faz. Como é que seria essa? Caiu a ficha? Para nós, como é que funciona isso? Mas olha só, o diálogo, muita importância, né, gente? Depois a gente volta no momento oportuno, né? Isso surgiu agora. Olha o diálogo do Senhor com Caim. É o diálogo de quem entendia, mas entendia demais. Porque no 5, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu do semblante. Aí o Senhor disse a Caim 6: por que serás? E por que descaiu teu semblante?
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? É conversa com quem sabe. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já na porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Tá? Então é um diálogo com quem tem pleno entendimento. E se nós temos a ideia de que Caim seria a reencarnação de quem? Da serpente. A serpente é o destino mental mais ampliado em termos de consciência da realidade da vida. Caim tinha essa consciência. O problema dele era outro. É querer ocupar o lugar de Deus. É tanto que ele repete o seu equívoco. Quando ele passa pela lei, que seria a vontade do Pai, passa por cima da lei, faz segundo a sua vontade, e depois, mais uma vez, na hora da sentença, ele também tem do jeito dele. O tempo todo tem do jeito dele. É do meu jeito, né? Caim quer fazer do jeito dele. Nessa hora, instala-se na consciência da criatura que decide. Olha, para mim, esse capítulo é toda a expressão do não determinismo. Do não determinismo. Tá? O determinismo é a proposta de Caim. Tá? E a parte que esse capítulo é um capítulo de redirecionamento. É um caminho de possibilidades. Para mim o capítulo 4 é um caminho de possibilidades. Se você fizer bem, tudo certo. Então, quer dizer, não existe determinismo, vai depender de você onde? No momento de atuação. E é no verbo fazer. E o dominará sobre o desejo. Total. É de acordo com como você quiser. Como você quiser. Total, porque a gente faz a ação é fruto do nosso desejo, da nossa vontade direcionada em determinado sentido. Ou não. Outra coisa aí. Um abrandamento da sentença quando ele reconheceu o engano. Quando ele reconheceu que o pecado dele é grande, houve um abrandamento da sentença. Poderia. Quando ele falou assim, eu vou te colocar um sinal para que não te mate. Exatamente. Senão ele seria morto. Interessante, agora eu caí na ficha. Como se fosse, olha, isso é importante também, que você tivesse a aceitação, né? Como se fosse a aceitação interna de que foi péssimo, o que você fez foi horrível, né? Nesse sentido, né? Que você... Mesmo reconhecendo o erro, vai ser reinado. Ele vai ficar assim. Mas... Com um certo abrandamento. Contenuante, né? Atenuante. Contenuante. Termo jurídico é atenuante. Está Aí a gente observa como que a gente tem muito cuidado com o que a gente tem de para não ficar na mesma nação da questão de determinismo. Então, entrar na linha da misericórdia e do perdão, que é o auto-perdão. Se ele, naquele momento, tivesse recebido a misericórdia, ele se auto-perdoaria. E aí ele não atrairia ninguém que fosse. Isso, que tivesse a tendência de matá-lo. A tendência, nós não vamos nem falar. A tendência. Atrairia alguém com a tendência de matar. Você diz, isso não vai nada, né? Ele merece a morte, né? Porque ele abriu espaço. E na verdade o espaço, ele foi fechado pelo final. Mas não significa que ele não cai nessa situação pela força ativa da própria lei. Porque quantos, vamos falar assim, testemunhos, quantos testemunhos é que acha, na verdade, são frutos da nossa previdência? Quantos quadros difíceis do nosso dia a dia são definidos pelo nosso posicionamento mental? E aí nós falamos, não, mas estava escrito. Tinha que ser assim, desde o determinismo, né? Sem meditar o desejo, peraí, gente. E o fazer? O fazer aqui é o elemento. E quando
Engraçado, eu ganhei uma camisa, gente, pra sério, tá? Uma camisa e eu vim ganhar ela hoje. Está escrito assim. O que você faz de especial, tá? Então a pergunta é essa, o que você faz de especial para você devolver para aqui? E nesse movimento que você faz, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então, se é bem fazer, o resultado disso é a aceitação, porque ele ficou completamente irado, porque ele se sentiu não aceito pelo Senhor. O problema dele é porque aceitou a Deus, não me aceitou. Mas ele não fez bem. Ele não fez bem. E aí nós voltamos no movimento, né? Pode se segurar uma palavra de Sem dúvida. E um amor desavisado, né? Um amor vivenciado. O bem fazer vai nos levar a ser melhor, né? O melhor ser. Aqui, aceitação perante quem? Autoaprovação, né? Autoaprovação. Porque a aceitação diante de quem? É diante do Pai? Gente, colabore comigo. Vocês estão falando pra casa todo mundo? Então, assim, porque a aceitação perante o Pai, tá certo? Que Pai? O Pai transcendente, o Pai imanente. No mínimo, a primeira aceitação é perante o Pai. Imanente. É quando ele que gerencia a nossa história, aquilo que é o correto para nós, em termos de consciência. Em termos de consciência, isso para mim está certo. Isso para mim está certo. Aquele que conhece a lei, que faz dela. E o que não conhece? Ele não tem muito errado sobre ele, porque não conhecerá e vem a velha história do pecado como Espírito Santo. O conhecimento como elemento gerador da vivência nova. Tá certo? Aí nós entendemos que a palavra do pecado, que é uma dificuldade, a questão do pecado como um elemento determinante. Esse sim, determinante de uma resposta que está lá em cima, tá? O pecado gerador desse movimento de vida. Questionamento também, o que é isso? Aí você fala assim, não, é por isso. É por isso. A gente não faz isso, nós vamos a gente descer no justificativo. Enquanto nós estivermos justificando, significa que nós não estamos abrindo espaço para viver. Eu faço isso porque, por que você não precisa de mim? Eu faço isso porque, não. Por que você faz? Por que você está nesse contexto? E aí nós vamos avaliar a vida em todos os seus aspectos, dentro da coisa negativa. Por que eu ainda estou traindo isso? O que em mim gera a possibilidade de ativar determinados padrões de comportamento? Tá certo? O que em mim? Todo mundo só tira proveito de mim. É a maior sugação. Vocês já ouviram alguém falando assim? É a maior sugação. Só chega perto de mim para levar. Por que será? Por que será? O que está alimentando esse comportamento? Né? Então aí seria o caso. E nós falamos, não sei por quê. Isso, porque nós não temos outros elementos. Porque nós podemos ter o leque de possibilidades, né? E ainda sofisticar, né? Nós podemos sofisticar. Porque não é só nessa vida. Não. Nessa vida, de fato, não tem um elemento. O que está nessa frase, né? Eu tive notícia que o problema foi porque eu roubei os cofres públicos na Idade Média, né? Então estou devolvendo, tá? Então está devolvendo, né? Olha até quando você está devolvendo. E isso, gente, é para nós percebermos o sentido educativo do processo, né? De crescimento. Porque se nós não tivermos essa visão do sentido educativo, nós não tornamos as lições. E nós só vamos sair desse círculo quando nós tivermos a plena lucidez como varão, direcionando o nosso mental para o conhecimento. Mas, não apenas o conhecimento, porque só o conhecimento não tem promovido a nossa libertação espiritual. Nós temos que sentir
nós temos que sentir que aquilo realmente promove uma mudança de estrutura dentro do nosso bem fazer. E sentindo que nós fizemos o nosso melhor, que nós estamos no plano de doação do melhor para a vida, quer dizer, não é o melhor que existe? Não, mas é o melhor dentro da minha possibilidade restrita. Fazer o quê? Na dinâmica da vida, cada um vive dentro daquilo que merece, dentro daquilo que merece. Nós podemos construir um filho para o outro. Nós ainda acreditamos nisso, gente? Nós ainda acreditamos nisso? Nós já saímos nessa faixa. Nós, o máximo que a gente dá conta, e mais ou menos, é de construir o próprio filho. E de nos colocarmos numa posição de um exemplo útil, né? Vamos colocar assim, um exemplo útil. Para ser uma referência positiva. Máximo. Mas a nossa prepotência é que nos leva a achar que nós teríamos capacidade de promover uma mudança intrínseca em nosso ser. Está bem. Com relação ao construir vida para os outros, nós saímos dessa faixa. Mas ainda temos muita dificuldade com aqueles que querem construir vida para nós. Vamos sair dessa faixa? Vai sair com eles, né? Não. Pode me ajudar melhor. Você tem mais. Eu tenho. Tem mais, sim. Gente, então vamos lá. Aqueles que querem construir espírito para nós. Imaginemos que aqueles que querem construir espírito para nós sejam pessoas que nos amam. Não. Amem de verdade. De cada lado. Amem de verdade. Tá? Amem de verdade. Dentro de tanto amor. Na faixa própria. Imaginemos que são pessoas que nos querem bem. Nos querem muito bem. São pessoas que nos querem bem intencionadas, tá? Bem intencionadas. Pessoas que, se você avaliar que aquilo que elas querem para nós, se você for avaliar bem, é até positivo. Aí é que está o golpe. É até positivo. Dentro do ponto de vista. Então vamos colocar um espaço. Tá? O filho quer ser músico. Itinerante. Tá? Para poder levar a arte desse mundo. E o pai quer que ele seja o quê? Pedreiro. Quer dizer, ficar ali fixado, tá? Construir o concreto. Não está na abstrata. Tá? E o pai quer. Para esse pai que quer o bem do filho, tá? Tá certo? Bem terra, né? Esse pai que é igreja, que quer o filho o quê? Gente, o que eu conheço, desde o meu piso, você tem ver, tem escada de crédito, regulamento de obra. Tá? Estabilidade, uma casa, uma família, tudo de bom. Do ponto de vista do pai. Do ponto de vista do filho é o quê? Prisão, sofrimento. É lindo. Né? Jamais. Então, qual que seria a visão, se é que o filho consegue ter essa visão? Que, na visão do pai, ele está oferecendo o melhor dele, e quer bem mesmo. Ele está querendo evitar essa vida incerta, não dá certo não. Eu já saí lá do interior, eu sei que eu passei para ele chegar e ter minha casinha hoje. Eu não quero que meu filho lá. Então existe um querer bem de fato. É tudo legal, gente. Não tem nada de separado, querer ficar golpe, não. Tudo é melhor. No entanto, é o melhor que não corresponde à expectativa dele interna do outro. Aí está chamando então o componente original do filho. Não, eu vou chegar na resposta dele aí. Mas o golpe que eu falei é da vida, não é do outro, não. Ainda vou chegar na resposta que eu peguei. Então, o que acontece? A proposta do pai é uma proposta objetiva e o melhor dele. Para o filho é tudo de péssimo. Mas o filho consegue sentir que existe aí legitimidade na proposta do pai. Então ele abraça o pai e fala assim, eu entendo o que você quer para mim. Mas ele dá conta de falar uma coisa. Porque aí é uma relação de eu superior para eu superior. Tá?
Só que tem que a nossa relação, a nossa resposta, o nosso lado é de ego. Então, enquanto nós tivermos diálogo de ego, tem confronto. Você fica querendo se submeter, querendo que a vida restrita, e aí começa o bate-boca, e que não leva a nada. E não é possível identificar no sentimento qual é a intenção daquele que te quer. E por que ele está te direcionando nesse sentido. Então, e aí o filho vai embora do mundo, mas eles não ficam inimigos. Porque houve um entendimento profundo disso, da intenção. É mais ou menos, vocês acham que, do ponto de vista da história do filho pródigo, foi tudo péssimo. Foi tudo péssimo. Mas, o que houve da parte do pai? Que tem que viver essa diferença. O bem dele, ele precisa dessa diferença. Então, que na hora que houve um movimento de retorno, nossa, conseguiu fazer o caminho de volta. Foi lá, viu, contatou e deu de volta. E continuava o filho com o sinal do meu jeito. Então, imaginemos que esse filho vai ter música itinerante. Não dá não, certo. Tá? Tá certo e volta. O pai vai conseguir sentir alegria junto com ele. Se o filho voltar arrasado, e falar assim, pai, sem razão, não quer alegria, que coisa que bem que você voltou, mas cadê você? Porque tem encontro de alma. Não importa como ele vai voltar. Tá? Porque, na verdade, esse pai, ele só deu, assim, um afastamento, mas não foi um desligamento, não foi uma ruptura, e nem foi uma violência. Então, o nosso desafio nessa arte de conviver, eu acho que passa por aí, né? Conseguir sentir qual é o modo que está por detrás. E como é que nós estamos recebendo essas propostas. Tá? Como que nós estamos recebendo essas propostas. Porque se for de ela, é só boca. Não leva nada, não serve nada. Não disputa, porque eu te submeto, porque eu sou seu pai, eu te mando. Não, que nada. Então não é essa a questão, né? Então, o respeito, e aí é dito, e quando é dito dessa forma, a marca é profunda. Eu amo. A marca é muito profunda. O registro, ele fica para a existência, né? Ele não fica só para aquela experiência, não. Fica para a existência. Isso. A gente tem que explicar a questão. Se ele soubesse, não esperava. Mesmo assim, ele fosse atrás da desventura, porque ele tinha algum interesse ali. Soubesse desventura. Se ele soubesse, por exemplo, você viu que o pecado contra o Espírito Santo, você saber que não é assim, eu iria. Então, se ele soubesse que eu aguardava, que seria um caminho errado, uma coisa assim mesmo, qual seria a posição dele no sentido espiritual? E qual seria a posição do pecado contra o Espírito Santo, que na Bíblia fala que não será perdoado? Fugitivo e vagabundo. Fugitivo e vagabundo. Fugitivo e vagabundo. Não na vida. Sujeito às intempéries. Fugitivo e vagabundo. Tá? Mas essa questão não é dentro da ação. Não perdoa, porque não perdoa. Não, peraí, porque você está assim. Não, na verdade você está com uma soma de raciocínios que foram muito rápidos, e raciocínios que abrem espaço a várias questões. Primeiramente, se ele souber, há como saber, gente, em termos de caminho, não há. Tá? Não há. Porque não existe determinismo. Determinismo é lei do amor. Lei do amor é a possibilidade. Tá? Então, e aí na sua primeira, se ele souber. Então, nós sabemos algumas questões em termos do fazer, mas em termos do caminho, nós não podemos segurar que vai dar certo ou não vai dar certo. O caminho é por aqui ou por ali, porque são vários os caminhos. Nós podemos fazer curva, mas não chegamos lá.
Tá? Nós podemos dar uma voltinha, pegar um caminho reto, passar, atravessar um rio, são várias possibilidades de alcançarmos o objetivo. Na verdade, o rapaz, ele tinha um sonho de realização, né? Então, nesse sonho de realização, ele não conseguia entregar, não. Ele entrou, ele se lançou para vida, ele ousou, aquilo que a gente fala, né? Que a gente já aprendeu tantas vezes, né? Saber, querer, ousar e falar. Então, ele estava na terceira fase. Então, o saber é um saber relativo da dinâmica de vida, tá? Que eu sei que existe essa possibilidade de ir e conhecer o mundo e levar a minha arte. Que eu sou. E o falar, ele tem um sentido muito importante, que é estar atento para ouvir a resposta da vida. Porque a vida pode responder, ele pode ter insistido, e as coisas não dão certo. Quer dizer, o que veio de retorno na vida, não é por aí. As coisas não fluem, tá? Então aí é o caminho do retorno, não fluiu, não era isso. Aí sim. Agora, a questão do pecado contra o Espírito Santo tem sido a ação de Caim. Conhece plenamente, tem toda a felicidade do conhecimento da elaboração mental, sabia que o roteiro de vida era determinante e tinha acabado de escutar isso, e o que ele faz? Arruma uma estratégia para ficar só, eu vou para onde? Para o campo. Vocês imaginaram que campo será esse? Que campo será esse? Hã? Campo dos interesses, campo íntimo. Será que é o campo onde ele é lavrado, ele tem que ser com uma palma na mão dele? O mais fácil. Tá? Que campo será esse quando você levou a vida? Ia com plena consciência. Tá? No campo. Então foi lá. Na intimidade que ele aniquilou qualquer possibilidade de manifestação da Deus. Tá certo? Então você viu como você fez uma série de ferramentas assim, muito rápido, mas assim, numa sequência tal que se sobrepunha ao outro numa ordem interativa. Mas o primeiro já era questionável. Isso em termos de vida, sempre remete a muita razão, não é? E isso não perdoa para até o momento. Até a associação todas as estudos, não é uma sentença mais severa, não, de todas as vezes. Esse não perdoa, serão pensados não perdoados nem nessa vida nem na outra. Assim. Desde que o indivíduo não mude a sua postura. Então, não ia mexer com tudo, não, não vou mexer. Só um minutinho podemos acreditar na questão dela. Esse livro, né, que nós comentamos na semana passada, ou retrasada, não sei, Roma e o Evangelho, tem uma mensagem aqui, que é uma mensagem de Kardec, tá? E Kardec faz assim, um trabalho profundo em relação à edificação do nosso plano íntimo, tá? E trabalha a via do conhecimento e definindo qual é a idade e a relação com o espiritismo. O primeiro período de estudo e observação. O segundo período de quê? Prática. Vou fazer. Tá? Então, esse negócio de estudar e observar já ficou para trás. E nós ainda estamos querendo ficar nessa vida. E você sabe como você sabe com o saber observar já fazendo. Muito bem. E temos um patrimônio pessoal imenso sobre esse conhecimento. E a gente fica assim, não, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é que significa mentira? E aí a gente, o quê? A gente repete direto. Repete isso aí, mas esquecido de quê?
o conhecimento implica aplicabilidade. Tá? Esquecemos do plano aplicativo, porque o conhecimento ele só tem sentido se ele for aplicado. Porque senão, para quê? Para que ele serviu? Para que ele serviu? Só para poder ficar fazendo um movimento bonito, porque sabe filosofar sobre questões transcendentes? O importante é que isso tenha um sentido na nossa vida. É tanto que qual é o lema do Espiritismo? Fora da realidade não há salvação. É fora da verdade? Não é fora da verdade, porque a verdade é ativa, cada um num piso, num tamanho de percepção, numa visão que é uma faixa de lucidez particular. Fora da igreja? Não é fora da igreja, não. Porque as igrejas, a igreja é o campo íntimo, né? Então, se fosse fora da igreja, nós colocaríamos fora. E, na verdade, é no campo interno. É no campo íntimo. É no campo íntimo que nós vamos definir as nossas ações. No campo íntimo, nós definimos as nossas ações. É ali, na intimidade. E o que fica para nós é que verdadeiro cristão, aquele que tem o Cristo no coração. Só isso, gente? E trilha as veredas da caridade que o Cristo abriu à humanidade inteira. Tá certo? Então não é só saber. E nem só falar que tem. Mas tem que trilhar. Quer dizer, tem que caminhar passo a passo dentro desse sistema. Tá? E a nossa dificuldade tem sido só achar que, sabendo, nós vamos resolver a questão. Mas nós temos que trabalhar o conhecimento, esse saber transformado em sabedoria. Tá? Transformar o nosso saber em sabedoria. É quando nós conseguimos sentir e viver segundo esse padrão. Eliane, depois, primeiro Eliane, depois Sara, depois a Eliane. A questão de entender a palavra geração. Então, nessa geração não será perdoada porque você está dentro do problema de gerar aquele pecado que que é não entrar na ação do Deus. Nem na próxima geração, no sentido que depois que você criou um reflexo condicionado, você levará um tempo para desvincular. Então, não existe que era eterno, não seria perdoado, não será corrigido eternamente. Isso que nessa geração que você está dentro da questão, certo? E na próxima, porque tem o estágio do tempo que você terá que se reestruturar e fazer. Nós vemos Paulo fazendo isso em 3 anos. Entendeu? Mas ele tinha condição para isso porque ele não estava pecando contra o Cristo. Ele era sincero, era um homem justo, honesto e simplesmente estava equivocado. Na hora que ele é chamado, em 3 anos, no deserto, ele se coloca numa geração com o Cristo. Começa o trabalho que leva muitos anos. Então eu entendo que o que está falando do pecado com o Espírito Santo é daquele que ainda está dentro do processo. Ainda faz viver um tempo dentro dele, receberá o tempo da misericórdia. Tá? No caso do sacramento, mas depois de misericórdia. Isso que ele está certo. Excelente, né? Então ficou bem claro, né? Eu gostaria de voltar um pouquinho porque a maioria de nós tem percebe o eternismo como uma coisa punitiva, uma lei, né, de ação e reação. Mas a gente percebe lá em Emmanuel, no Consolador, que ele vai dizer que o determinismo divino é a felicidade do amor para todas as criaturas. E a dinâmica aí, a gente percebe naturalmente. Quando a pessoa faz bem, ela tem um retorno bom. Então não tem como desatrelar o determinismo do livre-arbítrio, né? Porque a gente tem aquela impressão, determina é só para punir, não é assim. Na verdade, a sementeira é livre e a colheita é obrigatória. Portanto, se Deus quiser, haverá salvação para ti. Se não quiser, não será. O pecado já aponta, tá? E aí nós chegamos no segundo ponto, como uma consequência natural, o encadear da própria vida, né? Então, a gente fala muito de avaliação,
fazer, só no conhecimento da dignidade, pelo menos comigo, a gente tem essa tendência de, ao ter conhecimento, identificar aos que vêm ao seu lado, que tem sucesso da relação. Então, isso é uma necessidade. Aplicar o que eu aprendi. Conhecimento de exportação. Conhecimento de exportação. Isso nós temos visto no livro Os Mensageiros. Lá tem doutrinação de exportação, né? Era só doutrinador para fora. Só exportava o ensinamento, né? E não aplicava absolutamente nada a si próprio, né? Então, conhecimento de exportação também. Só para fora. Nada para dentro, né? E quando nós começamos o nosso padrão de transformação a partir da reflexão daquilo que é nosso, né? Onde nós podemos atuar? Onde nós devemos atuar? Qual o compromisso primeiro? É com político, né? Com político. Mas alguém escutou? Quando nós estamos começando a luta, mas castigo, corrigendo a demissão. Essas 3 palavras apareceram hoje aqui, isso está aqui, você está na aplicabilidade do nosso dia a dia. Tá. Tipo, os taróides que estão aí, os anasmundas, os trânsitos, né? É punitivo, assim, é castigo ou é corrigida? É educativo ou é castigo? A gente tem que ter o quê, gente? Nossa faixa evolutiva. Para nós é castigo. Para nós é castigo. Nossa, estou sendo punido porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, essa palavra, ela só é utilizada porque ainda reflete a nossa visão. Porque se nós já estivéssemos com um painel um pouco mais alargado, nós diríamos que seria a nossa colheita, né? Foi a nossa escolha, tá? O que está acontecendo é o resultado da nossa escolha. Quer dizer, fiz bem, passei. O castigo é expressão da não aceitação da ação. A não aceitação da ação. Então, quer dizer, a oferta chegou, mas essa oferta não é uma oferta que sensibiliza o Pai. Porque nós estamos o tempo todo ofertando algo, tá? Vocês concordam comigo? Então, só os primícios, nós estamos o tempo todo ofertando alguma coisa. Alguém me disse que a oferta ao Senhor, está lá em Mateus, né, estudando isso, a oferta que você pode fazer ao Senhor é o pedido. Isso. Também. E aí nós voltamos à qualidade da oferta, né? Nós já discutimos que a oferta de Caim não foi uma oferta das melhores. Ele usou de uma certa capacidade, deu qualquer coisa para o Senhor. É tanto que aqui, como é oferecida uma oferta, até o artigo aí sugere, né? Uma oferta qualquer, é indeterminado. Não foi a oferta. Agora, olha o padrão da seleção de Abel. Dos primogênitos, ele pegou lá dos primogênitos, tá? Dos primogênitos, ele pegou a oferta. Então, ele selecionou os deles, tá? Além disso, ainda deu a essência, tá? Então, é muito diferente a qualidade da oferta. E nós ficamos nesse padrão de reflexão. Uma oferta e 2 primogênitos da sua gordura. Então nós já vimos que existe uma diferença na qualidade da oferta. E aqui nós não estamos falando do que foi proposto no livro dos Espíritos, não. O que agrada mais ao Senhor, tá? São ofertas materiais, são ofertas de animais ou vegetais. Nós teríamos, dentro dessa visão, retomar qual que era a relação do homem com o Criador ou com a divindade. Como que era isso no passado? O que era melhor era sacrificado para agradar a Deus. Então, o que eu oferecia? O guerreiro, o melhor guerreiro, sacrificava o guerreiro, porque o sangue daquele guerreiro representava o que havia no mais puro para poder oferecer. Então, das virgens, selecionava aquelas que fossem a melhor, porque era o sangue que representava a essência daquela oferta,
que era para agradar a divindade. Então nós temos essa trajetória, vamos falar assim, da própria história da humanidade, de que sempre existiu essa relação de oferecer o melhor para a divindade. Caim, nem aí, depois saiu do guerreiro, saiu da virgem, depois passaram a dar o quê? O recém-nascido que viesse, né? Como se fosse aquela essencialidade de vida, né? Que estava mais próximo do segredo da vida. Então nós vamos mudando, né? Saindo do guerreiro, da virgem, são das crianças. E aí passou a ser dado o quê? Animais. Depois, vegetais. Então, ao tempo do trabalho. Hoje, o que nós vamos oferecer para obter essa aceitação do Senhor? Qual é a nossa oferta? Aí, de novo, nós paramos dentro da proposta do Código da Caridade na nossa relação. E aqueles que estudam esse texto, eles fazem uma correlação entre o sentido da oferta de Caim, o que foi que de fato agradou ao Senhor. Não era nem porque eram os primeiros, nem porque era a cultura deles. Mas por quê? Aí já é o estudo, está escrito isso aqui, né? Mas eles estudam e quem fala isso é Paulo. Se Paulo fala isso, então a gente tem que pensar duas vezes, né? Onde está isso? Quando ele fala da fé, sabe, gente? E ele fala na fé, eu acho que é para Hebreus. Aqui, Hebreus 11:4. Hebreus 11:4. E aí, para nós? 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Tá. Nesse capítulo, ele fala para quem? Dos Hebreus. Paulo fala dos Hebreus. Aí pega todos os exemplos. Na fé, ele fala de Abraão, de todos, Noé, tá? E todo mundo é pela fé, tá? Então ele tira do físico para poder mostrar a essencialidade da doação, tá? E o que é fé? Aí nós temos que fazer uma pequena reflexão sobre a fé, né? Porque a gente vive falando da obra, aí paramos. Não é só a obra, é a obra, mas uma moldura de fé, tá? Então não é nem só a obra, nem só a fé, mas uma obra que esteja preenchida por essa plena confiança em Deus. Tem que confiar em Deus. Se não confiar em Deus, como é que é difícil? Não entrega. Então, por que o Senhor aceitou? Porque ele viu a confiança. A confiança que Abel tinha. E entregou ele. Pegou tudo, Miguel. Tudo de bom dele tinha. Conseguiu operar. Então nós percebemos a questão da essencialidade, que é para além do conteúdo material. Diga. E Abel, ao contrário, Deus esse tempo aí, assim, remete a questão. Busca primeiro o reino de Deus, isso. Faça a diferença dos dois, faz isso. Aí primeiro buscou a produção, depois virou pessoa. E quem nasceu primeiro? Caim. E olha só. E aqui, e aconteceu ao cabo de dias, né? Quer dizer, ao cabo de dias, um tempo, né? Que dias, que ciclos foram necessários para que ele se lembrasse da divindade, que ele se lembrasse da divindade, para que ele saísse da condição interna só do interesse pessoal, e vai gente, existe um Deus.
Né? Então, é essencial na nossa vida. É. Primeiro, esse Deus. Primeiro, a divindade, o reino de Deus, depois Exatamente. Se Caim ofereceu ao cabo de dias, Abel trouxe 2 primogênitos. Na hora que deu fruto, é para já. Tá? Antes de Deus. Então nós observamos uma diferença de postura, né? Uma postura de quem em momento algum, né, perdeu essa relação de confiança com Deus. Ainda que na terra, né? Ainda que na terra. Tá abrindo muita coisa para nós, né? Comentando isso, hoje não vou deixar para o final, não. Porque no final ia era para você começar hoje. Quer dizer, mas ainda bem que eu aqui, né? Para não ficar em cima da hora. Bem, o melhor de todos, o melhor foi Abel oferecendo bem. O outro mal, aí o mal mata o bem. Hoje significa o bem vencerá, ou quer dizer, não venceu ali venceu o mal. Mas o bem vencerá, não venceu o mal. Essa é a nossa questão, né? E é o que deixou Bartolomeu triste quando ele está conversando com Jesus. No capítulo do Boa Nova, né? Porque a gente fica preso ao resultado imediato, né? E a gente está em terceiro lugar, é a vitória da violência, né? É a vitória do mal. Como ter bom ânimo diante disso tudo? E aí Jesus, afinal, deixa eu falar de novo, porque essa a gente tem que crescer. Fala lá, é necessário que a planta do Evangelho primeiro cresça onde? No coração dos homens, para depois florescer no sol. Então o trabalho é de intimidade. Em muitos momentos da nossa vida, o que acontece? Caim mata o nosso Abel, que seriam as nossas disposições mais puras, mais legítimas de comunhão com o Pai. As nossas. Então depois, nossa, que faz a minha relação com o outro, né? Excelente, eu me senti renovada, fortalecida na minha fé. Aí nós chegamos lá fora, alguém bateu no carro e fugiu. Aí Caim mata Abel na hora. Eu falei assim, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque o nosso homem velho, ele vem à tona. Então não tem muitas nossas energias. Mas se não é fora, é dentro. O desafio é viver esse padrão de serenidade no nosso plano íntimo. E aí nós teríamos que perguntar assim, é a vitória do pecado, né? Que pecado que é isso, né? E ontem, quando a gente está pensando assim, o que nós vamos estudar hoje? O que poderia ser conduzido hoje com uma energia de reflexão? Eu toda vez tive muito grande para falar pecado, né? O que vem a ser isso, pecado? E aí a gente tem que buscar responder e poder entender o que está sendo dito nessa palavra. O que é o pecado? Pecado, para Paulo, sabe o que é? Toda iniquidade é pecado. Para João também. E essa afirmativa está em João, a primeira carta universal de João, no capítulo 15, versículo 17. Está aí? Primeira universal de João, capítulo 15, pode ler 16 e 17. Porque nós temos que situar o que é esse pecado, para a gente perceber onde é que nós estamos pecando, né? Onde que nós estamos pecando? Onde que nós estamos abrindo espaço para essa vitória do mal em nós? Essa vitória do mal em nós. Achou? João 1:15. Não. 5, 16 e 17. 5, 16 e 17. Isso. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, quer dizer, tem pecados pré-batidos, pecados que estão na morte. E pecados que a oração
trabalha e cria condições de solução de uma forma diferenciada. Mas aí nós teríamos que pensar, e o que é essa iniquidade? Eu estou lembrando de uma reunião da Branda na Porta, o Lóis estava fazendo a palestra. Aí eu fui questionado lá por pessoas a respeito disso do bem e do mal, o mal sendo vencendo. Ele deu uma resposta que eu achei fantástica. Ele falou que o Evangelho e a doutrina espírita não trabalham com resultado, não trabalham com fruto, trabalham com semente. Então é trabalhar com semente. Trabalhar com semente, com as possibilidades de realização. Tá? É o se. Aí a gente coloca, ao invés de fazer, se bem, né? Não tem o se? Então a semente está no se. Tá? Dentro da possibilidade. Será que uma certeza de que vai pode nos dar mais força? Por isso que o trabalho que nós não caminhamos. Mesmo que seja carinho. Nós não vamos caminhar. Mas eu queria ainda parar até que eu não, mas agora vamos ter que deixar aqui. Só aqui, por conta da iniquidade, tá? Que essa iniquidade ela pega pra gente saber o que é isso. O que vem a ser esse pecado. Então aí a gente vai funcionar, né, gente? Sabe o que é iniquidade? Falta de equidade. Falta de equidade. O que é falta? E o que é equidade, gente? Disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Reconhecimento. É disposição. Tá? Você tem que ter no mínimo disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Então, para meus filhos é assim, para os filhos do outro é assim. Não, isso já caiu, isso já é pecado. Porque todo mundo é filho do mesmo pai, né? Então, nós já temos esse padrão. O que mais que é equidade? Igualdade, retidão e equanimidade. Então, nós temos que ter essa retidão no comportamento. Tem que ser válido para todo mundo. Tem que ser. Aí nós saímos das leis parciais, circunstanciais, para vivermos na lei divina. Tá? E aí sim, nós saímos do plano relativo para vivenciarmos a caridade como expressão de fraternidade. E é Pai Nosso. Se não tiver Pai Nosso, não tem. Então nós teríamos. E o que é equanimidade? Igualdade de ânimo. Tanto na desgraça, é muito maior, gente. Tanto na desgraça quanto na prosperidade. Você pensou que igualdade de ânimo, você tem que levou ânimo lá do Bartolomeu. Total. Regozijai sempre. Regozijai sempre. E olha só, o que mais que é, gente, a equanimidade? Serenidade de espírito. Serenidade de espírito. Moderação. A temperança. Temperança. Então, ainda tem mais. Imparcialidade, retidão. Aí nós observamos, aí já acredito que precisa, né? Então, pecado não é complicado demais, né? Então, nós podemos dizer que o pecado se manifesta toda vez que nós nos distanciamos da vivência de algum virtude. No distanciamento das virtudes, nós estamos em pecado. O pecado é muito mais amplo, tá? E, para sair, isso é claro. Você devia saber tratar de todas as virtudes. Aí sabia ele ficar pra frente, tá? A condição é que ele sabia, mas não vivia. E não sentia, tá? Porque ele estava voltado a um padrão de egoísmo. O pecado dele é egoísmo. Então, é que nós falamos que o pecado de um que é egoísmo. O pecado do outro é orgulho. O pecado do outro é vaidade. O pecado é a ambição. Aí nós vamos para os pecados totais. É a luxúria, não sei o que. E vamos. Então, nós temos nesses pecados só exemplificações
de comportamentos, de fazer distanciados da proposta da edificação dos valores libertadores. Deu uma ideia do sentido do pecado? Acho que nós aprendemos o sentido do pecado, né? Então vamos lá, Maria. Agora não pergunta, faz a pergunta que o Cristo fez para a turma que queria jogar a pedra na madeira. Quem está sem pecado? nós precisamos aqui andar reconhecendo isso. Vamos lá, Maria. Porque a palavra aqui que aparece, e que na pergunta que o senhor perguntar foi a palavra preferência. E aqui foi assentar. A palavra assentar, porque foi o Aurélio, e aí diz que ela referia-se a separar, observar, entre outras, dar atenção, revelar interesse. Ainda não Deus de preferência. É um olhar onde esse Deus percebe algo que era dar de si e o outro dar por dar. E essa diferença é que é o relevante aqui. Aí eu quero claro, é que me chamou a atenção nesse estudo duas coisas. É que na hora que isso ocorre na nossa vida, há uma mudança. Na hora que a Eva toma come o fruto, a seguir, né, vem a expulsão do Eva. Ou seja, Deus o põe fora do Eva. E o Caim, ele põe fora da lavrar da terra. É só você expandir e lavrar a terra. Antes de lavrar a terra, nós vamos refletir um pouquinho sobre o atentar como na acepção atenção. Tá? Atenção. Nós comentamos, quando refletimos sobre o conceito de amor, né? Que na questão do amor era necessário que foco, né? Foco. Todo o foco. E esse foco que era a expressão da atenção. A oferta de Abel ativou a atenção do Senhor. Tá? Então houve ali naquele momento uma conjugação, uma comunhão entre aquele que doa e aquele que recebe. Tá certo? Ali existiu uma vivência plena de amor. Tá? E nós já falamos, quando nós comentamos sobre isso, onde que nós encontramos esses conceitos? Quando nós fomos buscar o que era o sentido do amor, o conceito de amor. E foi atribuído que o amor era como conhecimento. E o conhecimento só era apropriado mediante a atenção. Então aqui nós juntamos conhecimento e amor, e ele tinha o conhecimento, então nós poderíamos falar o seguinte: e conheceu Deus a Abel. Quando ele chegou ali, olha só que bacana, e conheceu Deus a Abel, naquele momento da oferta. Ele olhou e ele viu tudo que Adão tinha para oferecer. Não conheceu Adão, a Eva, a mulher? Então naquele momento o Senhor conheceu Abel. Só que Caim, ele estava fora desse conhecimento, para além dessa proposta material. Na infantilidade, com Caim ainda não dava para acontecer. Então, com Caim era troca pura. Ainda. Era troca. Dá? Não. Dá porque estava no contexto que seria oportuno dar. Seria oportuno dar. Então, é fase de doação. Tá? Seria tipo que a gente repete como fariseu. Tá? A gente repetindo na vida como fariseu. Não, gente, eu dou mesmo, eu faço doação, eu tenho feito quantos carneiros, eu ajudo os cegos, eu ajudo os caminhos de Jesus, eu ajudo uma creche não sei aonde. Então, assim, eu estou cercando todas as possibilidades. Então, eu tenho certeza que não vai me faltar. Olha isso na troca. A gente ainda fala isso, não fala? A gente ainda fala isso.
Eu não sei o dia. Eu tenho isso, não sei o dia de amanhã. Não sei o dia de amanhã. Não sei o dia de amanhã, né? Então, garantir, né? Quem dá os pobres empresta a Deus. A Deus vai me pagar, né? É ótimo ter crédito com Deus, né? Ótimo, ele paga direitinho. É ótimo ter crédito com Deus. Então nós temos toda uma dinâmica, né? Que ainda é bem de cair na oferta, na sua doação. Então nós temos, tá, meu irmão? Deixa eu pensar a expressão profunda do que foi que incomodou Caim. E Caim percebeu isso tudo. E aí ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva por força. Então não é por conta da oferta, não. Ele viu tudo o que aconteceu ali. Ele viu, sabe, como que eles se entendiam. E era um entendimento que eles não encontrou com aquela ofertinha dele de barganha, não. Porque ele estava barganhando com Deus, né? Você fazia meu papel aqui bonitinho. Mas a barganha não funciona. Tá? E Abel conseguiu fazer. E Caim viu tudo. Viu tudo. E quando ele viu tudo, por isso que ele ficou triste. Ele ficou mais que triste. Ele ficou irado. Que é outra coisa que nós precisamos aprender, né, gente? Outra coisa que nós teríamos. Conhecer um pouquinho sobre a ira, né? A ira. O que significa essa ira? Essa raiva que nos consome por dentro e por fora, né? E quantas vezes nós ficamos irados diante de situações mínimas que o nosso homem velho vem, mas disposto a matar, né? Porque acredita que eliminando, tirando o contexto, aí está resolvido, né? O que é isso? Deus vai achar que vai ficar com essa figura aí? Se eu tirar essa figura do contexto, sim, né? Acha que resolve sim, não vai resolver nada, né? Ao contrário, né? Vai criar uma série de dificuldades pessoais no próprio campo íntimo, né? Então a aceitação do posicionamento da vida e do tempo, tá? E o lavar a terra, né? Existe um tempo de lavar a terra. E nós somos precipitados muitas vezes nas nossas buscas, né, de respostas, né? Nós queremos respostas imediatas, né? Respostas bem no tempo próprio, né? E não no tempo de Deus, né? Mas existe um tempo de cada coisa. E, de alguma forma, a resposta, o diálogo do Senhor com Caim fala desse tempo. Fala de dois elementos importantíssimos. Quem vai falar disso? Falando sobre o importante mesmo, ele saiu de semblante. É muito abrangente. Muito abrangente. Por isso que o Senhor reconheceu a intenção do Caim quando ele caiu no semblante. Isso vai nos dar até a dica para a gente conhecer os outros também. A gente conhece as pessoas que ele treinou. Né? Observa quando alguém te faz uma pergunta, conforme a resposta, o semblante dela vai dizer: está satisfeito ou não está satisfeito com a resposta? Não precisa falar disso. Ou não, né? Então, são sinais que Deus dá para a gente. Tem que prestar atenção mesmo. Se prestar atenção nesses sinais, a gente evita muitos problemas. Descaiu, eu achei esse termo muito forte. Descaiu o seu semblante. Na psicologia a gente chama isso de não dito. As expressões, essas reações, comportamentos, falas. Então, gente, nós já fizemos uma brincadeira aqui no programa. Descaiu, né? Ficou descaído. Hã? Magoou mesmo. Magoou profundamente. Tá? E aí nós temos a mágoa como uma expressão dessa ira cultivada na intimidade e que é capaz de promover a destruição, né? A ira, a mágoa. Outra coisa também. O que agradou o Senhor não ofensa, não tem intenção, não Sem dúvida. E que foi
identificada como essa expressão de confiança, né? Eu confio. O que será que então os regimentos, vendo queimado em curso, né? Evana trouxe ele ao cabo de um dia. Então ele assegurou o celeiro dele já está cheio, não devia lá? Você acha que está cheio? Também acho que está. Então o celeiro dele já estava cheíssimo, tá? E aí depois, ao cabo de alguns dias, ele foi lá naquela festa. Ciclos, né? E a diferença é de tempo. Por isso que ela começou a buscar primeiramente o reino de Deus e tudo será acrescido. Foi o que Abel fez. Ele buscou primeiro o reino de Deus. Abel teve esse movimento quando foram as primícias, as primeiras, né, produções, representam as ofertas. Então nós fazemos o seguinte, como que nós atuamos com Caim? Eu vou trabalhar em favor do meu próximo quando eu aposentar. Aí nós agora já estamos um pouquinho mais conscientes, então a gente não deixa para aposentadoria. Mas quando eu tiver um salário mais substancioso, ou então quando eu tiver adquirido minha casa própria, ou então nós vamos colocando, aí é o Caim que está atuando, definindo um assegurar material em primeiro lugar, para depois levar a oferta do Senhor, tá? Então nós temos formas diferentes hoje de renovarmos o comportamento de Caim. Tá? Primeiro eu, tá? O meu conforto, ou... não, mas nós já estamos mais evangelizados. Aí a gente fez uma família, né? Aí a gente fez a família, certo? Desse egoísmo assim também não, né? O Senhor me confiou que ele faz em primeiro lugar a família. Aí ainda justifica, né? Assim, em primeiro lugar a família, primeira escola. Estou falando em primeiro lugar a família não. Estou falando dentro desse sistema de justificativa, né? Tá certo? Didática, porque aí a gente muda, não é mais aposentadoria. Nós e a família numerosa, preciso dizer, eu já faço muita caridade lá no meu grupo, eu promovo o crescimento de muitos ali e tal. Mas será que é? Ou se nós estaríamos na posição do rico lá? O que o rico queria? Que lá vai contar, ele já para quem? Para a família dele, para a família dele. É ou não um Caim preocupado com as questões pessoais? Porque aí nós estamos inventados, porque está faltando equanimidade, tá? Está faltando equanimidade para todos. E a resposta foi simples, eles tiveram anjos, tiveram todo mundo arrastado, todos os patriarcas, para ensinar isso, e eu vou lá e eu vou. Os profetas, todos, e eu vou lá e eles acham que eles vão acreditar? Então ainda tem isso, quer dizer, mesmo no plano espiritual, nós ainda mantemos e cultivamos o padrão de Caim, né? No interesse pessoal. Isso é interesse pessoal. E olha bem, está no Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 11 e no item 12. Uma afirmação muito forte a respeito do egoísmo. O egoísmo mata todas as boas intenções e as boas obras. Então, olha aí, tudo que a gente está bem intencionado, mas se o egoísmo está na frente, nada de boa intenção vai valer. Nada assim, destrói tudo, é muito forte. Sem dúvida. É uma chaga mesmo, né? Essa questão da família, porque muita gente gosta tanto da família, não ajuda da família, e André diz, fala que parece uma coisa, eles também têm medo. Ah, também estão tendo Deus? Pode ser muito diferente. Você tem que ser dono deles e tem que resolver tudo. O que acontece? A gente não fica bem de Deus, não fica bem. Porque a gente quer fazer a paz de Deus e dentro da gente. Eu estou preocupado com isso, eu não estou preocupado, é a paz de Deus. Eles também têm um sinal, né? Eles também têm um sinal de Deus, como filhos de Deus, né?
né? E a gente esquece, né? E fica, aí de novo, nós queremos fazer como caminho, queremos ocupar o lugar de Deus e definir as regras. Aí, nossa, já caprichou, hein? Caprichou de escutar, gente. Roubando a dor do outro. Roubando a dor do outro. Porque aí nós queremos amaciar, né? Amaciar. E aí, quer dizer, como que você vai amaciar? Nossa, a gente não quer amaciar, não. Aí a gente dá tudo na mão, né? A gente dá tudo na mão. A pessoa nem sabe de onde que as coisas surgem, né? Não é aquele esforço contínuo. Tem uma passagem de Emmanuel. Não é de Emmanuel, não, é André Luiz. Vocês vão lembrar qual que é. Uma mãe que era supermãe e que foi aquele perdida, né? A filha era perdida. No mundo maior. No mundo maior. A filha foi perdida por conta disso. A mãe cercava, mimava a filha de todo jeito, cercava de tudo, e com isso ela não deu a ela a chance de viver a vida. Então quando a mãe saiu, ela caiu na vida, né? E aí caiu na vida literalmente. Literalmente, né? Foram quedas e quedas. E a mãe no plano espiritual, o que ela se sentia? Responsável. Responsável por ter querido retirar a dor dela. Exatamente, a dor da vida. E a filha tirou de fato isso. Ainda é isso, gente. Vocês estão achando que estão facilitando a vida, depois você não me deixou viver. Você não me deixou experimentar, fez tudo por mim. Então, e quem gosta de vida mansa, com certeza vai responder isso, não vai? Porque é ótimo, são as justificativas. Porque quando você fez a pergunta, onde estava, né, para a pessoa, onde estava? O que é isso? Você que colocou. Ele dava tudo na mão, não precisei nem. Tem lugar aqui? Tem lugar, né? Só de um minutinho. Percebe no Abel, o nosso carinho está na calma. Com certeza. Porque na hora que Abel estiver em comunhão, em pleno conhecimento com Deus, sai da sua sincera, eu estou perdendo terreno. Estou perdendo terreno. Porque Caim ainda é a expressão do nosso ego, né? Ele tem interesses próprios muito fortes. Muito fortes. Pois não, Marivão. Você desistiu? Então eu tô aqui a ele. Vamos lá. Tá. O eu superior com o superior, ele consegue aquele cuidado do pai que é visto como cuidado. E ele faz o corte. Isso. Então essa filha que não faz o corte e depois ainda responsabiliza, não volta ao Caim, porque o Caim diz, mas as minhas maldades, Deus está lá perdoando, ele diz assim, as minhas maldades são muito maiores. Isso, né? Então eu acho que o que eu estou querendo colocar aqui é que nesse momento da inscrição da culpa, a culpa que nós, que cada um de nós fazendo para um vínculo cerebral, ele é muito raro, às vezes, que a própria expressão de fazer. Mas é nessa rodilha que nós enrolamos o rabo, aceitamos, e aí começa essa lei da desenvolvimento. A pergunta é, até onde tem um gosto, né? Com certeza. Com certeza ele tem. Mas já teve, não tem jeito, né? Nós temos problema até o final. Nós temos problema grave ao final. O que será, hein? Por que será, hein? Será que a gente tem que ir embora com esse questionamento? Será que é? Porque o estudo do Evangelho tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, gente, olha só. Me ocorreu aqui durante a colocação da Maria Helena uma questão muito sutil de Caim com Deus. Nem no momento da sentença ele acolhe Deus. Nem no momento da sentença ele reconhece, confia em Deus.
Peraí, deixa eu dar um exemplo aqui. Então, é um padrão muito cristalizado, né? É um padrão muito cristalizado, muito resistente, né? De reciclagem mesmo. E nem na hora que o Senhor fala com todo cuidado com ele fala assim, não é assim. Tem que ser assim. Então, todo o tempo, a rebeldia de Caim se manifesta e se antepõe. Ela atravessa a relação com o Senhor. E é por isso que as dificuldades continuam acontecendo. Porque não existe essa entrega. Porque sem entrega, né, gente? Se você não confiar, como é que vai entregar? Dá para confiar ou não dá para confiar? Entrega ou não entrega? Ele confiava em Deus? De jeito nenhum. É maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Quem que sabe o tamanho da maldade sou eu, você não sabe quem ali não. Foi explicação com Deus, não foi não? Não, sei lá se é pessimista. Eu acho que é super prepotente. Arrogante. Super arrogante. Representa a mentalidade dos dragões? Arrogante. E não adianta, porque o determinismo que é? É lei do amor. O determinismo é lei do amor. Então aquilo que ele queria materializar no nosso sistema não vai dar para acontecer. A evolução é fácil. Demora tempo, mas vai acontecer. Tá? É maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Então quer dizer, olha, você fica aí, se eu não tenho perdão, eu vou seguir minha vida. Ele queria corte total com Deus. Aí falou assim, meu filho, você está achando que você vai deixar de ser? Não deixa de ser, você continua sendo criatura de Deus. Ministro, eu vou sem a minha dúvida, graças a Deus. Ah, que bom. Ele existe para o descoberto. Nós que às vezes costumamos dar uma pinçada, não é? Outra determinação. Exatamente. E para finalizar o raciocínio, nesse aspecto, nós não temos o livre-arbítrio nesse sentido, porque o determinismo é lei do amor, tá? Então aí, o determinismo fica nesse sistema.